Vamos agora falar um pouco da importância do trabalho experimental nas aprendizagens essenciais da física e química. O que a fundamentação oficial nos diz? Que as aprendizagens essenciais de física e química A, de 2018, que foram revistas em 2021, colocam o trabalho experimental como núcleo estruturante da disciplina. O que também nos diz? Que o programa define que a aprendizagem em física e química deve ser ativa, investigativa e prática. Logo, este conjunto faz com que exista a promoção das competências científicas para além da simples memorização de conteúdos. Também está explícito que o aluno deve formular hipóteses, planear experiências, recolher dados, interpretar resultados e comunicar conclusões. Tudo isto só conseguimos se houver a concretização de as atividades laboratoriais. Penso que concordam comigo que não é visualizando um vídeo ou olhando unicamente para aspectos teóricos que estejam no manual que se chega a estas conclusões. Assim, também podemos dizer que o trabalho prático não é unicamente uma parte acessória, mas sim uma parte essencial do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, porque valoriza a literacia científica e a tomada de decisão informada. A nível de impacto pedagógico, existe uma consolidação conceptual. As atividades laboratoriais tornam palpável alguns conceitos abstratos, como algumas leis físicas e reações químicas. Sabemos que nem tudo é fácil de conseguir compreender e, ao realizar as atividades laboratoriais, eles conseguem compreender alguns conceitos que para muitos ainda não são palpáveis, mas sim abstratos. Acaba por haver um desenvolvimento do pensamento crítico, pois o aluno terá de avaliar o erro, ver quais são as limitações, quais são as variáveis de controle, acabando por haver aqui um fundamento do seu raciocínio científico. Haver atividades laboratoriais que não têm o resultado expectável, faz com que o aluno tenha de refletir, tenha de pensar no que correu menos bem, para depois poder voltar a ser refeito, corrigido, pensado de outra forma, ou seja, obriga o aluno a pensar no que era expectável obter e no que teve, avaliando assim a atividade laboratorial. A motivação e o envolvimento. As atividades práticas aumentam a curiosidade. Eu penso que aqui todos estamos de acordo. Os alunos que realizam as atividades práticas e quando sabem que vão para laboratório, ficam realmente muito entusiasmados, porque acabam por perceber que existe uma ligação da ciência à vida real. Também acabam por adquirir algumas competências transversais, porque são obrigados a trabalhar em grupo, em equipa, têm que aprender a comunicar resultados, têm que utilizar uma linguagem científica correta. E acaba também por haver aqui uma preparação pré-universitária, porque estando preparados para trabalhar em laboratório, em grupo, quando chegam à universidade não é uma novidade para eles. A nível da aplicação prática das aprendizagens, nas aprendizagens essenciais da física e química, que exemplos é que nós temos? Exemplos para a determinação experimental de algumas grandezas físicas. Por exemplo, verificar experimentalmente a aceleração gravítica, resistências elétricas, etc. Há aqui algumas reações químicas, verificar a velocidade do som, a propagação do som,
vários tipos de movimento, as várias leis de Newton. Tudo isto é possível verificar com as atividades laboratoriais na física e química. Por isso, cada atividade que neste momento é obrigatória no 10º e 11º ano, deve estar claramente ligada aos descritores das aprendizagens essenciais correspondentes, de forma a mostrar que o trabalho prático é o caminho para a aprendizagem efetiva. Que equipamento é que nós necessitamos de ter para a recolha de dados? Vamos ter que ter uma calculadora gráfica com o data logger dentro da calculadora, ou seja, o data logger tem que estar na memória da máquina. Temos de ter o Scilab, que é um equipamento que me permite fazer a recolha de dados, e ao Scilab posso ligar 1 a 3 sensores. Tem que ter os sensores e tem que ter outro material adicional, nomeadamente suportes universais. Como é que eu posso obter o software que necessito? Existe a página da Casio, que vamos também deixar aqui no chat o link da página da Casio, e quando entram na opção dos produtos, vão para a opção sensores para a calculadora gráfica, e na parte final da página têm 3 retângulos, um para poderem descarregar o data logger, outro para atualizar o Scilab e outro para fazerem o download do programa Bola Saltitona, que é um excelente recurso para a atividade laboratorial, que é de ressalto de uma bola. Vamos agora ver como é que nós descarregamos e instalamos o Data Logger. Para as atividades laboratoriais, também está disponível um livro em que cada uma das atividades laboratoriais obrigatórias do 10º e 11º ano, que é possível fazer com a calculadora gráfica, está descrito passo a passo. Ou seja, tem desde as aprendizagens essenciais, os objetivos, o material, todo o procedimento com a calculadora, algumas sugestões para cada uma das atividades laboratoriais, e também tem o tratamento de dados de um resultado obtido experimentalmente com a calculadora. Quem não tem este livro, convido a que também façam o download do livro, que também está disponível na página da Casio. Vamos deixar também aqui no chat o link para poderem fazer o download da versão digital do livro. Em relação ao Scilab, que é o equipamento que eu necessito para fazer a recolha de dados. O Scilab é um equipamento
pequeno, transportável, que funciona a baterias. No caso de não ter bateria, a bateria estar praticamente a reserva ou não ter bateria de todo, também posso trabalhar com o Silab ligado à corrente elétrica. O Silab tem três entradas: entrada 1, entrada 2 e entrada 3. Eu posso ligar até três sensores ao mesmo tempo ou posso ter um único sensor ligado ao canal 1. Posso também ter a calculadora ligada ao Silab através da porta que diz Casio. Para carregar o Silab, eu posso utilizar a porta e o cabo que também vem dentro da caixa do Silab para poder carregar a bateria. Quando eu ligo o Silab, ele fica com uma luz LED do lado esquerdo. A luz LED do lado esquerdo é a luz LED da alimentação. Ou seja, eu, através desta luz, eu consigo perceber como é que está o estado da bateria. A luz LED do lado direito é a luz LED de recolha, ou seja, acaba por me mostrar como é que está a ser feita a recolha de dados. Ao ligar o Silab, e agora observando só o lado esquerdo, se do lado esquerdo vir a luz LED verde, indica-me que a bateria está cheia. Ou seja, eu tenho aqui um nível de bateria entre 80% e 100%. Se a luz estiver azul, significa que a bateria está boa, que o nível de bateria é entre 20% e 80%. Se por sua vez estiver vermelha, significa que a bateria está fraca, ou seja, a bateria tem uma capacidade inferior a 20% e, neste caso, devo ligar o Silab à corrente. Recomendo também que, quando terminam uma atividade laboratorial ou antes de a realizarem, coloquem o Silab a carregar para que não tenham de ter o Silab ligado à corrente, até porque acaba por ser mais um cabo, o que acaba por interferir um bocadinho na recolha de dados. Em relação à luz LED da recolha, eu tenho aqui várias opções. Se ela estiver off, ou seja, está desligado a recolha de dados. Posso ter só uma luz da alimentação do lado esquerdo, mas se do lado direito estiver desligado, ou o Silab está de todo desligado, ou não está a fazer recolha de dados. Se estiver azul, significa que ela está pronta para começar a recolher os dados. Se ela estiver azul a piscar, ela está a aguardar condições para ser feita a recolha de dados. Ou então, significa que eu programei o data logger para recolher dados e ele só vai recolher os dados quando determinadas condições ocorrerem. Vou dar um exemplo. Peço para que ele só comece a recolher dados de temperatura quando atingir 15 graus Celsius. E então ele fica azul a piscar e só começa a recolher os dados quando atingir este valor da temperatura. Se a luz verde estiver a piscar, significa que ele está a recolher os dados. Se tiver uma luz verde ligada, sem estar a piscar, significa que tenho dados na memória do Silab à espera de serem enviados para a calculadora. Se aparecer uma luz vermelha, significa que está a ocorrer um erro. A realidade é quando nós temos o Silab ligado à calculadora, basicamente tenho estas duas luzes. A luz azul, que significa que está pronto para começar a fazer a recolha de dados, ou então a luz verde a piscar, que significa que está a recolher dados. Vamos agora só ver um pequeno vídeo que mostra efetivamente isso. Podemos agora ver que temos o Silab ligado à calculadora
por sua vez, num dos canais tem um sensor de temperatura ligado e vemos a luz LED de alimentação azul, que me indica o estado da bateria, e reparamos que do outro lado ela está desligada, ou seja, não tem nenhuma instrução para começar a fazer a recolha de dados. Vou começar a correr. Reparem que está desligada. Vou fazer Start, fiz Start e agora reparem que a luz LED do lado direito azul ficou ligada. Vou voltar a correr o vídeo. Inicia a recolha de dados. Fica a piscar enquanto estiver a recolher os dados. Quando termina a recolha de dados, deixa de piscar e fica desligada a luz. Depois de termos visto aqui o Scilab a trabalhar, vamos passar agora para o menu Data Logger. No menu Data Logger, vamos ver o que é que podemos fazer. Vou-vos mostrar agora um pouco como é que funciona o Data Logger. Quando entramos dentro do menu Data Logger e o Scilab não está ligado, ou à calculadora ou não está ligado de todo, aparece esta informação que diz que o Scilab está desligado. Quando ligo o Scilab, ele emite um som e, se tiver um sensor ligado ao Scilab, ele vai apresentar no canal 1, porque é no canal 1 que eu tenho este sensor ligado, neste caso o registro da temperatura. Se ligar agora o sensor ao canal 2, vai passar a registar o valor da temperatura no canal 2. Se for para o canal 3, aparece no canal 3. Vamos usar o canal 1. Depois, na barra de ferramentas que eu tenho aqui em baixo, tenho na opção F1 o início de recolha de dados. Na opção F2, vou carregar em F2, vejo aqui grande o valor que o sensor de temperatura está a registar. Posso visualizar o último gráfico na opção F2. Na opção F3, posso definir o número de casas decimais que pretendo, por exemplo, uma casa decimal. Posso usar a opção F4 como se fosse a tara. Neste caso, iria colocar o sensor de temperatura a 0. Quero voltar ao que estava, uso a opção F5 Reset. Ou então, se eu quiser introduzir um valor concreto, por exemplo, vou à opção F5 e registro o valor que pretendo. No caso, por exemplo, de querer fazer a calibração de algum sensor. Na opção F6, eu posso aqui ativar o acelerómetro do sensor do Scilab, ou seja, altero aqui o acelerómetro do Scilab. Vou fazer Exit e isto era na opção Valor. Na opção F3 Gráfico, vai mostrar o último gráfico registado pela calculadora. Na opção F4 vai buscar também vários sensores, ou também poderá ser por aqui que vou ativar o acelerómetro do Scilab. O que temos de fazer sempre antes de uma atividade laboratorial é ir ao método fazer a configuração. Por isso eu entro no método F5 e tenho a primeira opção que me diz Scilab Connect ou Disconnect, ou Alone F1, Connect F2. Se eu tiver Alone, significa que eu vou configurar a calculadora. No final, desligo a calculadora do Scilab, ele vai ficar a trabalhar sozinho. No final, importo os dados para a calculadora.
Connect, na maioria dos casos, é esta a opção que utilizamos. De seguida, Type. Tenho 3 opções. A primeira opção, Time-Based, significa que eu vou querer uma recolha de dados com base no tempo. Temperatura em função do tempo, movimento ou posição em função do tempo. É sempre em função do tempo que eu vou fazer a recolha. E neste caso, o que eu tenho de indicar é a duração da experiência, por exemplo, 15 segundos, carrego na tecla de executar e introduzo 15, novamente tecla de executar e de seguida vou definir a frequência. Vamos supor que eu queria 2 recolhas por segundo. Carrego na tecla de executar e indico que quero 2 recolhas por segundo. E ele vai-me indicar o número total de amostras na opção Sample. A opção Trigger, se formos traduzir à letra o que significa Trigger, Trigger é gatilho, é aquilo que me vai fazer iniciar a recolha de dados. Se eu escolher a opção None, quando carrego na tecla Start, ele começa imediatamente a fazer uma recolha de dados. Se carregar na tecla F2, canal, ele vai me dizer quando é que ele começa a fazer a recolha, quando atingir, neste caso, por exemplo, 2,5 graus Celsius, mas poderia alterar. A opção executar, que depois de iniciar a recolha de dados, ou seja, depois de pedir na opção F1 Start, ele só começa a recolha de dados quando eu carregar na tecla de executar. Sinceramente, é aquela que eu utilizo mais. Ou então a opção Countdown, e na opção Countdown ela vai começar a fazer a recolha passado, neste caso, 5 segundos. Claro está que este tempo também pode ser alterado. Vou colocar aqui tecla de executar e agora vamos ver outro tipo. Na opção Type, eu posso definir manual. O que é que significa? Eu só recolho dados quando carregar na tecla de executar. Neste caso, eu estou a pedir aqui 5 recolhas que só vão ser registadas quando eu carregar na tecla de executar. Além disso, além de registar, neste caso, o valor da temperatura, eu também podia fazer uma segunda introdução manualmente. Por exemplo, se eu pedir aqui uma entrada, eu posso dizer que tipo de entrada é que é. Vamos supor que estávamos aqui a fazer uma titulação. Ele ia registar os valores de pH da solução. Eu vou adicionar volume à solução. Então, a entrada de volume terá de ser feita manualmente. Aqui, na quantidade, eu dizia que era o volume, e aqui eu dizia que estaria a introduzir em mililitros. Uma vez mais, eu posso indicar quantas casas decimais é que eu quero introduzir. Por fim, eu tenho a opção intervalo, que é para ser usado com o Photogate. Introduzo aqui o número de recolhas e depois aqui eu vou indicar que tipo de tempo é que eu quero registar. É o tempo de passagem? É o tempo de passagem e não passagem? Na situação bold. Ou o tempo em que não está interrompido o fecho? É nesta opção que eu faço todas estas configurações. No entanto, para mais pormenor sobre cada uma das configurações, podem sempre consultar o nosso livro em anexos. Tem a descrição de cada uma destas opções. Vamos
utilizar agora fazer uma recolha de dados com base no tempo e faço exit e vou pedir para começar a recolha de dados. Start. Reparem que ele não começou logo a fazer a recolha de dados. Ele está à espera que eu pressione a tecla de executar. Eu vou pressionar a tecla de executar e ele vai começar aqui a fazer o registro da temperatura. Neste caso, consigo ver em real time, no tempo real, a recolha de dados. Apareceu-me logo aqui um outro gráfico, porque é um gráfico que eu tenho configurado para tal, mas tenho aqui o original. Tenho aqui a temperatura em função do tempo. A partir de agora, é o tratamento de dados. Não gostei da recolha de dados. Posso pedir sempre uma nova recolha de dados, carregando em F1. Se eu for aqui à tabela, eu tenho aqui os dados retirados, o instante e a temperatura registada. Na análise, que é o que usamos com muita frequência, que é a opção F3, tenho em F1 a opção Trace, que me vai permitir deslocar o cursor e visualizar todos os pontos. Tenho aqui a opção F2 média, que selecionando um intervalo, selecionar este intervalo início e fim, por exemplo, vai-me dizer que neste intervalo a temperatura média registada foi 30,6 aproximadamente. De seguida, tenho a opção Change, que me vai mostrar o ΔT, neste caso o ΔT, que são 3 segundos, e o delta da temperatura, a diferença da temperatura, que foi 3,2 graus Celsius. Exit. A opção Slope marca-me aqui várias tangentes. No caso do movimento é muito interessante porque podemos trabalhar de imediato a velocidade. Exit. A área vai-me mostrar o valor do integral que corresponde à área num determinado intervalo. Claro está que estes intervalos podem ser mudados carregando na tecla de executar, passa para o início, posso encurtar, posso alargar o intervalo. Faço Exit. Na opção Fit, posso selecionar uma regressão. Vamos supor que eu queria trabalhar aqui uma regressão linear, e então seleciono a opção F2. Uma vez mais, seleciono o início, por exemplo, aqui, por exemplo, no instante 2, do instante 2 ao instante 8. Carrego na tecla de executar, marquei o início, instante 8, carrego na tecla de executar, e agora pretendo visualizar a reta de regressão. Faço Exit e agora encontro na opção F6 a opção Info. Na opção Info, eu tenho aqui a informação sobre a reta de regressão linear para aquele intervalo. Se quisesse trabalhar uma outra reta de regressão, poderia bastava carregar novamente na regressão que queria, F1, F2, F3, F4 ou F5, selecionar o intervalo e pedir os parâmetros da regressão selecionada. Isto é um pouco do menu Data Logger, que depois eu vou convidar-vos a olharem para o livro e para cada uma das atividades laboratoriais existe um tratamento de dados que propomos e que depois podem explorar em sala de aula com os vossos alunos. Como é que nós implementamos todas as atividades laboratoriais? Vou-vos mostrar agora um conjunto de vídeos, partes muito pequenas de vídeos, porque estamos num webinar, de algumas atividades laboratoriais.
estes vídeos vão ser disponibilizados mais tarde, ainda durante o mês de outubro, com mais informação e separados. Agora vão ver os vídeos em contínuo, depois vão ver os vídeos separadamente, nomeadamente o material que é necessário e, em alguns casos, alguma exploração do tratamento dos dados feito. O primeiro vídeo é uma atividade do 10º ano, movimento num plano inclinado, variação de energia cinética e distância percorrida. Vamos ver só aqui o procedimento de dados com a calculadora. Por isso, aqui na opção método, eu vou ter que utilizar a opção intervalo, porque vou estar a utilizar o Photogate. Vou pedir para que seja 3 amostras. E aqui na opção flank vou usar a opção F5, que ele só me vai registar o intervalo de tempo quando o carrinho passar ali na célula fotoelétrica. Depois de fazer start, ele só vai registar o tempo de passagem quando passar na célula fotoelétrica. Se repararem, fica um ponto marcado, ela vai registar 3 pontos e só depois é que vai mostrar a tabela. Passou a segunda vez, vai passar agora uma terceira vez, passou a terceira vez, tenho ali 3 pontos que, se for à tabela, vai-me mostrar o registro do tempo de passagem naquela célula na primeira posição. Este trabalho deve ser repetido durante 5 vezes. O processo é exatamente igual. Largo o carrinho em posições diferentes, registro os vários tempos e, no final, construo a tabela e faço a análise de dados. Por isso, é assim que eu vou fazer esta atividade laboratorial. De seguida, tenho aqui o movimento vertical, queda e ressalto de uma bola. Uma vez mais, vamos ver só os procedimentos para recolha de dados com a calculadora. Neste caso, na opção método, o que é que eu vou ter de definir? Eu vou ter que definir na opção type a opção time-based. A duração 5 minutos, 30 recolhas por segundo e, neste caso, como estava sozinha a fazer a recolha, pedi para que usasse a opção countdown. Reparem que ele só agora é que ele vai começar a fazer a recolha de dados. Tenho aqui a recolha de dados. Depois posso fazer o tratamento de dados na calculadora. Neste caso, tendo o programa na calculadora da bola saltitona, exporto os dados para a lista. Os dados ficam disponíveis no menu da estatística e, usando o menu dos programas, peço para correr o programa. Seleciono o programa, corro o programa e ele vai apresentar aqui a distância da bola ao solo. Se for ao menu da estatística e pedir novamente o gráfico, definindo as listas que quero visualizar, cá tenho o gráfico que me mostra a distância da bola ao Sol. Usando a opção Trace, posso ir buscar sempre o ponto de altura de queda e de ressalto e construir uma tabela para depois poder ser trabalhada a regressão adequada ao gráfico de pontos da queda e ressalto de uma bola. Assim recolho os dados. Por exemplo, para as características de uma pilha.
Uma vez mais, os procedimentos com a calculadora. Aqui, se repararem, eu não estou a utilizar um reóstato, eu estou a utilizar uma folha de resistências. Temos que ter atenção aqui a uma situação que é resistências baixas. E nesta opção eu vou pedir para introduzir manualmente. Neste caso, vou pedir para introduzir manualmente a intensidade da corrente, porque eu vou utilizar um dispositivo externo para me fazer a medição da intensidade da corrente. Por isso, tenho aqui o circuito montado. Vou pedir a primeira recolha, neste caso começo com a resistência mais alta e introduzo a intensidade da corrente registada manualmente. Ou seja, só depois de mudar os crocodilos para uma resistência inferior, com o Scilab e o sensor de diferença de potencial, está-me a registar a diferença de potencial, mas a intensidade da corrente está a ser registada manualmente. Poderá haver aqui um ponto ou outro que terei de ignorar, normalmente acontece com resistências mais baixas, tenho que ter em atenção e também ao tipo de pilha. E tenho agora uma outra atividade, movimentos retilíneos. Uma vez mais, recolha dados com a calculadora. E aqui eu vou ter uma calha, ter um carrinho preso por uma roldana com uma massa na outra extremidade. Vou largar a massa, o carrinho vai andar. Neste caso, o tipo vai ser time-based, a duração tenho que tentar perceber qual é o comprimento da calha e quanto tempo é que demorará o carrinho a percorrer a calha. Largo o carrinho. E tenho aqui o movimento. É interessante porque, na maior parte dos casos, nos livros, só me aparece a primeira parte, não aparece a segunda parte. E o que é que aconteceu? O carrinho voltou para trás, por isso é que aparece aquela parte do gráfico. A nível de tratamento dos dados com a calculadora. Cá está, primeira parte, segunda parte, e posso também pedir para, além de ver o gráfico posição-tempo, também velocidade-tempo. Se pedir o gráfico de velocidade-tempo, posso selecionar uma cor, em vez de ser com uma linha ser com pontos, peço para criar um novo gráfico. E tenho aqui então o gráfico velocidade-tempo e depois posso fazer a análise do gráfico. Podem sentir-se agora um pouco assustados. Foi muito rápido que não conseguiram ver como é que foi feito. Não se preocupem, no livro que vos falei tem esta informação detalhada passo a passo. Cá está, aqui vou ainda explorar uma reta de regressão linear. Havia ali um ponto que poderia ser desprezado ou poderia ser analisado, do motivo. Tenho aqui a regressão linear daquele conjunto de pontos e agora vou selecionar outro intervalo para ir calcular a regressão linear. Uma vez mais, cá tenho a segunda regressão. Estes dois pontos poderiam ter sido ignorados ou tentar perceber o que é que aconteceu ali no movimento do carrinho para não estarem aqueles dois pontos alinhados. Movimento uniformemente variado.
Nesta atividade, eu uso uma calha técnica de eletricidade. Como vou usar o Photogate, vou ter que utilizar a opção Type e, como quero unicamente registar o tempo de passagem, também configuro a opção Flank. Uma vez mais, isto é parecido com a primeira do 10º ano, em que eu vou largar o bloco com uma tira, vou registar manualmente a distância de travagem desde a célula onde ela parou, passo para várias alturas, faço sempre o registro manual do tempo de deslocação. Características do som. Vamos agora ver. As características do som poderá ser uma atividade que podem articular com o grupo de matemática para as funções trigonométricas. O som, na opção método, vou utilizar na mesma a opção time-based, configura a duração da experiência e a frequência, neste caso tem que ter uma frequência bastante alta. Faço start, primeiro faço vibrar o diapasão e só depois peço a recolha de dados. Depois de ter a recolha de dados, faz-se a análise. De seguida, aqui na velocidade de propagação do som, o que utilizei foi um tubo. Um tubo PVC, mas também pode utilizar uma mangueira. O sensor de som não pode tocar na mangueira, tem que estar afastado. Definem no método a atividade. Batem, por exemplo, palmas, ele vai recolher os dados e vamos analisar um pico. Neste caso, vamos analisar ali um pico, que será entre 0,9 e 1, por exemplo. Vamos à janela de visualização e alteramos os valores, os parâmetros daqueles valores. E tenho aqui mais espaçado o gráfico, ou seja, não está tão condensado aqueles dois picos para poder ser analisado. Vou à opção Trace, percorro o gráfico até encontrar o instante para dois picos consecutivos. Depois de registar o instante daqueles dois picos consecutivos, por exemplo, o primeiro pico, e agora iria buscar o segundo pico, e iria verificar qual é o valor da velocidade, tendo em consideração que o tubo tem 1,5 m, a duplicar 2,10 m. O registro da temperatura, temos aqui um erro que não chega a 1%. Para a queda livre, há vários processos para nós fazermos a recolha da queda livre. O que costuma aparecer habitualmente é com duas células fotoelétricas e, neste caso, no método, vou selecionar o tipo, a opção intervalo. Intervalo, vou pedir 3 recolhas, que é o tempo de recolha na primeira célula, o tempo de queda entre a primeira e a segunda e o tempo de recolha na segunda célula. Largo um objeto, uma tira acrílica com uma tira, um bocado de acrílico com uma tira é bastante bom. Peço para fazer largo e visualizo os resultados e depois a partir daí vou tirar conclusões. Não gostei dos dados, rodou, etc. Posso sempre repetir. Faço 3 recolhas e analiso as 3 recolhas. Agora vem a parte
que nos deparamos todos os dias. Desafios e estratégias. Quais são os obstáculos mais comuns e algumas estratégias que nos ajudam a promover a interdisciplinaridade que pode existir nas atividades laboratoriais. Os obstáculos mais comuns. Falta de material. Não temos o material para realizar as atividades laboratoriais. Claro está que se não tivermos calculadoras, se não tivermos sensores, se não tivermos um C-Lab, é difícil concretizá-las. O outro material, podemos sempre acabar por improvisar. Quando eu falo de improviso, é, por exemplo, para o plano inclinado, não tenho a calha, posso colocar uma mesa inclinada. Há material relativamente barato que posso adquirir, por exemplo, falta-me um rióstato, posso criar uma folha de resistências para a atividade em que preciso de calhas, posso comprar calhas técnicas a um preço bastante baixo, por isso podemos sempre fazer aqui alguma improvisação. Se necessitarem de ajuda, digam-me que eu terei todo o gosto em vos ajudar a tentar minimizar alguma falta de material que possam ter. Depois, claro está que existe o medo de não obter os melhores resultados. Não obter os melhores resultados ou aqueles que eram expectáveis pode ser uma exploração muito interessante em sala de aula. Porquê é que obtive este resultado, não obtive o outro, o que é que correu bem, o que é que correu mal, poderá sempre ser uma exploração interessante. Não ter os melhores resultados não deve ser visto como algo dramático. Claro está que devemos de experimentar antes, testar antes as atividades laboratoriais para que se consiga bons resultados. Se não se conseguir bons resultados, há que também trabalhá-los e perceber com os alunos porque é que não obtivemos os melhores resultados. Tempo para preparar as atividades laboratoriais antecipadamente. Este também é um problema com que nos deparamos. Como é que eu vou arranjar tempo? Não é fácil, mas o livro ajuda a que alguns obstáculos que, se estiverem sozinhos, terão mais dificuldade em ultrapassar, podem utilizar o livro para concretizar ultrapassar estes limites. Também, se necessitarem de ajuda, estamos aqui para vos ajudar naquilo que conseguirmos, nomeadamente com workshops ou até mesmo alguma ajuda online. Agora, aqui há algumas estratégias para promover a interdisciplinariedade. No programa de matemática, que está agora em vigor, existe também referência à utilização de sensores. Podem aproveitar agora esta oportunidade para que, em conjunto com o grupo de matemática, desenvolver algumas atividades para os alunos. Mas para tal, o que é necessário fazer? É necessário um planeamento conjunto, ou seja, haver algumas reuniões para poder identificar conteúdos comuns e, a partir daí, planear algumas atividades que estejam, que possam ser integradas. Podem trabalhar movimentos oscilatórios, podem trabalhar movimentos oscilatórios, temperatura, interpretação de declives, poderá ser algumas coisas que podem trabalhar em conjunto com a matemática. Explorar os dados que recolheram. A física pode explorar os dados de uma maneira, a matemática pode fazer outro tipo de exploração e podem se complementar. Por isso, os dados, ao serem recolhidos, podem ser trabalhados em ambas as aulas.
Por exemplo, imitar o gráfico neste momento é uma das atividades que também está para a matemática e poderiam trabalhar em conjunto o movimento, posição, tempo. São tudo coisas que podem ser trabalhadas em conjunto. Claro está que é fundamental terem o software em comum, porque se um grupo está a trabalhar com um software, o outro grupo está a trabalhar com outro software, é difícil esta interdisciplinaridade e criarem projetos interdisciplinares seria algo bastante interessante. Podem criar alguns projetos, depois de fazerem algumas reuniões, perceberem o que é que cada grupo poderá querer trabalhar e quais os conteúdos de cada disciplina que pode ser trabalhado. Por isso, desenvolver projetos entre as duas disciplinas também será algo interessante que poderá ser trabalhado. Formação contínua. É fundamental estarmos sempre informados, saber que práticas é que são feitas, troca de experiências, troca de conhecimento. A parte de laboratório é sempre interessante existir uma parte prática e não só online. Por isso, a formação contínua, que é isto que estão a fazer hoje aqui, um webinar, que já estão a recolher alguma informação, mas ações de formação, workshops, tivemos nas Jornadas Cásio, em Lisboa, sessão prática com a utilização dos sensores. Devo-vos dizer que está programado existir no início do próximo ano a repetição destas jornadas noutro ponto do país, por isso é interessante e é importante estarmos sempre informados e percebermos como é que funciona o equipamento e trabalharmos fisicamente com o equipamento. Uma vez mais, eu lembro que estamos disponíveis para poder fazer workshops com o grupo de Físico-Química para retirar algum medo ou alguma resistência que ainda possa existir. Por isso, para o sucesso, é necessário um planeamento conjunto, exploração de dados experimentais, utilização de software comum, projetos interdisciplinares, haver aqui uma avaliação articulada entre os dois grupos e formação contínua. Este é o meu webinar. Agradeço a todos o tempo que disponibilizaram para me ouvirem e estou neste momento disponível para qualquer dúvida ou questão que possam ter. Muito obrigada.